Pessoal, meu nome é Expedito Silva, eu sou especialista em administração e, além dessa experiência como professor, eu tenho outras experiências também em instituições financeiras e também em logística. Cada uma dessas outras experiências eu passei uma década e nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado como gestor de projetos de internacionalização para a Apex Brasil, que é a agência oficial do governo brasileiro que cuida da promoção do comércio exterior. Mas é justamente o conjunto de todas as experiências que eu vou usar como subsídio aqui para a nossa aula de hoje, né, que vai tratar de um tema que é pouco comum a vocês, mas tem muito a ver com a vida de vocês, e é justamente essa questão que eu quero que vocês possam responder ao final da aula de hoje, né? O que é que o tema internalização tem a ver com a vida de vocês. E aí eu vou usar justamente um subsídio para que vocês possam me dar a mão, né, e caminharmos até a luz. Então, a base conceitual que vai servir de subsídio para a gente seguir adiante, né, caminhando junto, e que é um termo que é muito ouvido, pouco conhecido, mas menos complexo do que parece, que é a macroeconomia. Mas aqueles que nunca estudaram macroeconomia não precisam se preocupar, porque, conforme sugere aqui a ilustração, né, algo que está extremamente interconectado, não só em termos de país, mas em termos de mundo, mas é mais simples do que o próprio nome sugere. Então, eu vou usar esse esquema aqui, que como é muito familiar a todo mundo, né? Isso aqui é uma tubulação com torneiras mesmo, né? E a partir dela nós vamos ilustrar como é que funciona a macroeconomia, que é um conceito básico justamente, que nós vamos precisar para poder entender. Aqui na parte de cima nós temos as empresas, né, gerando renda e emprego, pagando salários para a sociedade como um todo. E aqui na parte de baixo, justamente recebendo essa renda, estão as famílias, que direcionam essa renda para o consumo e que vai realimentar novamente as empresas e vai criar um círculo virtuoso dentro da economia, fazendo com que ela funcione. E temos também outros fatores aqui dentro desse esquema que é importante que vocês compreendam e que os técnicos chamam de vazamentos. Na realidade, são os impostos cobrados das empresas, né, e também das pessoas físicas, e a poupança, que ao ser direcionada ao invés de consumo mais para poupança, como o nome diz, ela provoca vazamento do sistema. Mas isso não necessariamente ruim. Vocês vão entender logo em seguida, porque há outro termo também técnico que os economistas usam para as injeções desse sistema, que são justamente os gastos públicos, né, que justamente retornam ao sistema em forma de pagamento de salários de servidores públicos ou do gasto do governo em obras públicas, que é o chamado lá de política fiscal, a forma como o governo gasta, né, sua receita. E do lado de cá, do lado oposto, nós temos a política monetária regulando os juros, que vai determinar justamente qual o custo dessa poupança que a sociedade faz no mundo e coloca à disposição das empresas para que elas possam investir na própria produção. Então, se vocês entenderam esse modelo básico macroeconômico, estão prontos, né, agora para a gente chegar à luz do próximo conhecimento a respeito do assunto particular aqui, que é a internalização de empresa brasileira. Então nós vamos começar com a conjuntura nacional, ou seja, como é que está esse meio ambiente, esse cenário presente da economia brasileira, onde você tem um real sobrevalorizado. Então todas as noites vocês ouvem, né, o William Bonner falar que o real novamente se valorizou frente ao dólar. E isso, qual é o problema disso para a vida de vocês, doutor, advogado, engenheiro, né? O que é que isso afeta? O que é que tem a ver? Justamente esse real sobrevalorizado encarece o produto brasileiro no exterior
e faz com que justamente a competitividade da empresa nacional, né, ela perca a competitividade internacional, consequentemente, aí retornando àquele modelo anterior que a gente acabou de ver, né, a geração de renda e emprego dela vai estar afetada e o rendimento da sociedade, que depende dessa geração de renda e emprego, também vai estar afetado. Então, aquela pessoa que paga a sua consulta médica, que paga os honorários do advogado, que contrata a professora, né, que contrata o engenheiro, ou a própria empresa em si, que o emprega, vai estar afetada por essa questão, justamente, que aparentemente não tem nada a ver com a vida dos senhores, mas afeta sim, conjuntamente com a questão da poupança interna cara e insuficiente. Vocês viram lá que a poupança é que financia as empresas para que elas possam reinvestir, né, na sociedade. Se essa poupança é suficiente e cara, consequentemente as empresas vão estar afetadas, a saúde das empresas do todo vai estar afetada e, consequentemente, a sua saúde financeira também vai estar afetada, como a do advogado, como a do engenheiro, né? Então, esse assunto, ao contrário do que parece, ele está intrinsecamente ligado. O espirro do Obama, né, faz com que a gente adoeça aqui também no Brasil. Isso, né, acaba gerando uma conjuntura nacional negativa em relação à competitividade internacional, que somado a essas outras também que afetam a competitividade e que vocês, né, já estão acostumados a ouvir falar também no noticiário, nas análises econômicas, que é a questão da carga tributária elevada, que também, se a carga tributária é elevada, eu vou ter que embutir lá no meu preço, né? Isso, consequentemente, vai gerar um problema de competitividade internacional. A mesma coisa acontece se a mão de obra qualificada é insuficiente. Então, se eu não tenho mão de obra qualificada suficiente, eu vou ter que remunerá-la, né, em valores maiores para poder obtê-la. Consequentemente, meu preço vai estar onerado por esse custo da mão de obra e a minha competitividade vai estar afetada e isso se soma à infraestrutura insuficiente. Então, esse conjunto de fatores, né, nos traz para uma conjuntura nacional de baixa competitividade internacional. Vamos dar agora uma olhada lá de fora, como é que está a conjuntura internacional. Nós temos aqui uma manchete do Financial Times, né? Mercados emergentes apontam caminho adiante. Empresas em países emergentes consolidam suas posições como os novos criadores de negócios globais. Ou seja, o ambiente de negócio internacional está receptivo às empresas brasileiras, né? O país está em evidência, isso do ponto de vista do marketing é favorável, isso é publicidade, não é propaganda gratuita. Então quer dizer que o ambiente é friendly, né? É amigável para as empresas brasileiras lá fora. Ou seja, a conjuntura nacional aqui está positiva. Aqui nós temos outros fatores que favorecem a internacionalização, que aquele problema lá no nosso modelo macroeconômico, onde a poupança nacional é suficiente e cara, lá fora ela é abundante e barata. E isso, conjugado com outra fragilidade interna, se torna uma força externa. Por quê? Porque o câmbio sobrevalorizado, o real forte, faz com que os ativos, ou seja, o que é ativo, as instalações, as fábricas de modo geral, ou um escritório comercial, sejam mais baratos para a empresa que tem sua receita em real. Consequentemente, né, os ativos mais baratos em moedas estrangeiras fazem com que a conjuntura internacional seja favorável para esse momento de transação, porque eu posso comprar mais baratos. Ou seja, de forma geral, a baixa competitividade das nossas empresas, as barreiras às importações e o meio ambiente de negócio favorece a atuação direta no mercado de destino. É o que as empresas multinacionais do passado fizeram quando elas tiveram um meio ambiente de negócio nacional igual o nosso. Ou seja, foram para fora das suas fronteiras, foram para os mercados de destino e nessa conjuntura em particular vocês vão encontrar inclusive um outro problema, um outro gargalo nacional resolvido. Não resolvido, mas mais favorável, mais amigável, que é o fato de nós termos uma disponibilidade de mão de obra lá maior, qualificada, por conta até do desemprego que acontece. Bom, de forma geral, é justamente isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque costumo usar um termo que é
um ditado popular que diz assim, olha, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Se ficar o bicho come porque aquela conjuntura nacional, né, a imobilidade e o conforto do mercado interno pode parecer positivo. Mas se correr sem planejar, sem fazer esse movimento de forma estudada, o bicho pode comer. Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado. E aqui para saber mais.